Então, aqui, ó, lista de exercício da 14.7. Principalmente esse bloquinho aqui, ó, do exercício 5 ao 18. Né, que pede para você determinar os valores máximos e mínimos, locais e pontos de célula, se houver. E se tiver um programa de computador, para desenhar, né, no R3, traçar o gráfico da função, né, e usar um ponto de vista conveniente para verificar se realmente esses pontos, né, como é esse gráfico na vizinhança desse ponto que a gente encontrou aqui. Então, tá aqui, ó, tem exercício de todo gosto, né? Começando aqui pelos mais simples e vai aumentando a dificuldade. Tá? Querem escolher? Vamos. Vocês que sabem. Para cá tem, ó. Eu queria começar pelo número 9, mestre. 9. Show? Então vamos lá. Deixa eu passar para minha tela. Então a função 9 está aqui. Vou botar aqui depois para ficar fácil lá de acompanhar na sala virtual. A lista da seção 14.7, mais uma vez. Então você tem uma função com duas variáveis e visa investigar se essa função possui pontos de máximo local, ou mínimo local, ou ponto de célula. Tá? Você já fez esse tipo de exercício para funções com uma variável só. Vocês lembram disso? Sim. Como achar máximo e mínimo, né? Só que a diferença é que quando você trata de função com uma variável só, o gráfico é uma linha. Então, por exemplo, aqui, esse ponto é um ponto de máximo. Não é? A gente pode chamar de máximo local ou absoluto? Local. Local. Ou seja, na vizinhança desse ponto, ele é o ponto que possui a maior imagem. Tá? Claro, eu estou olhando aqui o gráfico, né, que eu tracei agora aqui, né? Não sei. Tenho uma expectativa que ele continua crescendo ali indefinidamente, aqui também. Então, esse ponto aqui, ele não é o ponto máximo absoluto. Ele não é um ponto que tem a imagem máxima entre todos, mas na vizinhança dele ele é o máximo. Tá? E aqui tem outro máximo, e aqui tem um mínimo local, e aqui tem um mínimo local. Né? Tem autores também que chamam de mínimo relativo. Beleza. Estou olhando o gráfico, show, acabou a análise. Mas sem analisar o gráfico, algebricamente falando, como identificar esses pontos? Encontrá-los e classificá-los. Lembra qual é o procedimento? Como você encontra esses pontos aqui? Qual é a conta que se faz para a gente chegar nesses pontos? É a segunda derivada? Tem você analisar a segunda derivada é importante, beleza? Você sabe que a derivada segunda, uma vez que ela é positiva ou negativa, tem interpretações diferentes. Qual a interpretação? Quando você tem um ponto no qual a derivada segunda é positiva. O que quer dizer isso, graficamente falando?
Podem falar, gente. Podem escrever no chat aí que eu estou acompanhando aqui pelo celular. O máximo mínimo relativo. Não. A derivada segunda, quando ela é positiva, o gráfico ele é côncavo para cima. Quando a derivada segunda é negativa, o gráfico é côncavo para baixo. Claro, se você tem um ponto aqui, um extremo, que tem um desses pontos aqui, né? Na verdade é um ponto crítico. O ponto crítico, onde a derivada segunda é positiva, ou seja, se você tem um ponto crítico nessa vizinhança, onde o gráfico é côncavo para cima, esse ponto crítico é um ponto de mínimo. Se você tem um ponto crítico aqui, num território onde a derivada segunda é negativa, ou seja, um ponto crítico onde a concavidade é para baixo, você tem um ponto de máximo. Então, esse é o teste da derivada segunda. Então, você precisa saber encontrar primeiro os pontos críticos e analisar o sinal desse ponto crítico que você encontrar, ou desses, se é positivo ou negativo. Então, antes de analisar a derivada segunda, é necessário encontrar os pontos críticos. E o que são pontos críticos? Qual é a definição de pontos críticos? Não é o ponto que passa a tangente? Então, aqui... Fala de novo, não ouvi. Ponto que passa... É onde o coeficiente angular vale zero. Isso, todos os pontos têm tangente, né? Eu tenho qualquer ponto aqui, ó, se a minha curva é uma curva suave, em todos os pontos tem tangente. Mas o ponto crítico é esse ponto onde a reta tangente é horizontal. Em outras palavras, é isso aí. Onde a derivada é zero. É isso. Onde o coeficiente angular da reta tangente é zero. Então, se você falar assim, ó, ponto crítico é onde a derivada é zero. Ponto crítico é onde a reta tangente tem inclinação zero. Ponto crítico é onde a reta tangente é horizontal. São sentenças, né, equivalentes, são variações da mesma frase, da mesma ideia. Tá? E também tem outra, tem pontos críticos que são quinas. Tá? As quinas também são consideradas pontos críticos, só que não entra aqui nessa propriedade de derivada igual a zero. No caso aqui, esse ponto é crítico porque nesse ponto não há derivada. Né? Ou você tem um gráfico também, e o gráfico termina aqui, vamos supor. É uma quina, de certa forma, né? É um final. Aí é um ponto crítico. Então, assim, de forma geral, pontos críticos são pontos onde não há derivada ou pontos onde a derivada é zero. Tá? Então, e isso é o que a gente usa, né, para a gente assim, selecionar. Se for para ocorrer, se uma função tiver ou não ponto máximo, mínimo, ponto de Sela, quem pode ser máximo, mínimo, ponto de Sela é um ponto crítico. Tá? Essa aqui é a ideia. A gente vai fazer isso então. Eu falei de derivada segunda para funções com duas variáveis. A gente vai adaptar agora esse teste de estudar o sinal da derivada de segunda ordem para a função com duas variáveis. Tá? E só, não vamos mexer com exercícios para funções com 3 ou mais variáveis. Tá? Mas o que a gente fizer aqui, para funções com duas variáveis, dá para adaptar e fazer para funções com 3 variáveis. Só que você vai ver que a conta é semelhante, mas com grau de dificuldade maior. Olha aqui, questão 9. Essa é uma função com duas variáveis. Qual é o domínio dessa função? Fala para mim. Uma função com duas variáveis. Não há restrições para x, no y. Então, o domínio é o R. É o R2.
O R2. Isso aí. Então, essa função aqui, então, é o R2. Ou seja, ela existe para todos os pontos do plano. Então, existem infinitos pontos. Existem infinitos pontos que essa função aqui existe. Tá? Graficamente falando, o gráfico de uma função com duas variáveis é uma linha ou é uma superfície? Superfície. É uma superfície. Então, eu tenho essa casquinha aqui. O gráfico dela é uma superfície. Um R3, exatamente. É uma superfície infinita. Ela existe em todo o R2. Né? Se você projetar ela aqui no chão, o domínio dela é todo o R2. Então, é uma superfície que ela está no R3 e ela está definida em todo o domínio da função, em todo o R2. E aí? Será que essa superfície, em algum momento, ela tem máximo local? Será que em algum momento ela tem mínimo local? Será que em algum momento ela tem ponto de sela? O que a gente está investigando é o seguinte: será que em algum momento ela tem um morrinho? Agora eu tenho. Daqui eu tenho um máximo na vizinhança. Será que em algum momento ela tem um vale? Então eu tenho um mínimo local. Será que em algum momento ela tem um ponto que não é nem vale nem morro? Um ponto como esse aqui, que é um ponto de sela. Eu tenho infinitos pontos para analisar, um R2. Então a primeira coisa é passar uma peneira. Você não vai analisar isso para todo o R2. Você vai fazer o teste da derivada segunda só para os pontos críticos. Então a primeira parte é verificar se tem ponto crítico. Se não tiver ponto crítico, então não há nem candidatos a máximo e mínimo ponto de sela. Tá? Então os candidatos a ser ponto de máximo, de mínimo ou ponto de sela são os pontos críticos. São pontos onde não tem derivada ou são pontos onde a derivada é nula. Só que aqui eu tenho duas variáveis. Então eu tenho duas derivadas. Eu posso derivar com relação a x igual a zero e eu posso derivar com relação a y igual a zero. Então, ao invés de a gente derivar igual a zero, uma vez, né, o f', aqui você tem que calcular todas as derivadas parciais e igualar a zero. Então você vai ter, ao invés de ter uma equação para resolver, você vai ter um sistema. Você terá duas equações para você resolver. Tá bom? De certa forma, isso aqui se resume, né, nessa notação aqui, ó. O vetor gradiente igual ao vetor nulo. Então, se você está buscando pontos críticos, são pontos onde o vetor gradiente é igual ao vetor nulo. Em outras palavras, são pontos onde as derivadas parciais são todas nulas. Interpretação geométrica. A inclinação, derivada parcial com relação a x igual a zero. A inclinação da reta tangente na direção de x é nula. Derivada parcial com relação a y é igual a zero. A inclinação da reta tangente na direção de y é nula. Se as duas derivadas parciais são nulas, o plano tangente também tem inclinação nula. Tá? Então, pontos críticos são pontos onde a derivada é zero. Em outras palavras, onde a reta tangente tem inclinação nula. Agora, pontos críticos são pontos onde as derivadas parciais são ambas nulas. E o plano tangente também tem inclinação nula. Lá, aqui em cima, a reta tangente é horizontal. Agora, o plano tangente é horizontal. Aqui o plano tangente é horizontal. Aqui ele é horizontal e aqui também ele é horizontal. Percebem? Esses pontos em comum. A ideia é a mesma, só a dimensão que é diferente. Posso continuar? Sim. Então, metade do exercício é isso aqui. Tá? Maravilha. Então, metade do exercício é isso, gente. Né? Calcular as derivadas, igualar a zero e resolver o sistema. Vamos fazer aqui? Qual vai ser o sistema que a gente precisa resolver? Derivada com relação a x igual a zero. Derivar isso aqui com relação a x. Aqui não tem x. Minha tensão está aqui e está aqui. Tá?
Me ajudem aí. 6x, y, menos 12x igual a zero. Tá certo? Derivada parcial com relação a x igual a zero. Agora a derivada parcial com relação a y. Aqui não tem y nem aqui. Então aqui já sei que a derivada é zero. Minha atenção vai estar nos outros termos. 3y ao quadrado mais 3x ao quadrado menos 12y igual a zero. Então aí, temos um sistema. Tá? Vou limpar aqui um pouquinho o visual. Está carregado. Ok? Até aí sim. Agora é resolver o sistema. Então agora não é mais cálculo 2, né? Agora é álgebra. Vamos resolver esse sistema aqui. Tá? Porque, no geral, a gente encontra sistemas que não são lineares. Tá? Então não tem aquele método de adição, né? Não dá para escalonar. Tá? Pode até acontecer aqui cair num sistema linear. Mas, né, como a gente pode trabalhar com funções com estruturas diversas, as expressões aqui raramente serão lineares. Então a gente está em algo que vai além do sistema linear. É um sistema, geralmente, no geral, não linear. Tá? Então não há outra maneira de resolvê-lo a não ser pelo método da substituição. Escolhe aqui a equação mais simples, isola uma incógnita e substitui na outra equação. Tá? Por exemplo, eu posso aqui, eu vou simplificar o sistema. Também é importante, é bom, né? Não ficar carregando isso todo o tempo. Vou escrever aqui, ó, a primeira equação eu vou simplificar por 6. E a segunda equação eu vou simplificar por 3. Tá? Então aqui eu vou simplificar por 6. E aqui eu vou simplificar por 3. Então temos equações equivalentes. E, lógico, é um sistema equivalente. Simplifiquei por 3. Aqui fica só x ao quadrado. Aqui fica 4y. Ok? Você escolhe. Eu vou escolher a primeira. Até aqui tá tranquilo? Vou escolher a primeira aqui. A primeira, posso colocar o x em evidência. Colocando o x em evidência, nós temos y menos 2 igual a zero. Então, eu tenho um produto que dá zero. Ora, um produto é zero quando o primeiro fator é zero ou o segundo fator é zero. Então, da primeira equação, nós já temos dois caminhos, né? Já tenho aqui o x precisa ser zero e o y precisa ser 2. Então, a partir da primeira equação, eu já tenho duas possibilidades. Vou pegar essas possibilidades e substituir na onde? Na segunda, tá? Cada uma delas você substitui na segunda equação e, se tiver solução, cada uma delas vai gerar soluções diferentes. Tá certo? Ok. X igual a zero na segunda. Vamos ficar com y ao quadrado menos 4y igual a zero, que é uma função quadrática incompleta. Dá para resolver aqui só colocando em evidência. Y em evidência, y menos 4 igual a zero. Tenho duas soluções. O y é zero ou o y é 4. Ok? Então, associado ao x igual a zero, nós temos x igual a zero e o y igual a zero, é uma solução. E x igual a zero e o y igual a 4. É outra solução. Então, nós já temos duas soluções para o nosso sistema.
Vamos ver agora aqui pelo outro caminho. Quando y é igual a 2, substitui na segunda equação. Y é igual a 2. Substituindo aqui, ó, na segunda equação. 4 x ao quadrado menos 8 igual a 0. Confere comigo, gente. X ao quadrado é igual a 4. Então temos duas possibilidades também. X é igual a 2 ou x é igual a menos 2. Tá? Então aqui fechou. 1, 2, 3, 4. Então esse sistema que a gente está trabalhando pode não ter solução, pode ter solução única, pode ter várias soluções, pode ter infinitas soluções. Esse aqui tem várias, né? Tem 4 soluções. Associada aqui ao y2, nós temos duas possibilidades para o x. X igual a 2, x igual a menos 2. Então metade do exercício é isso. Calcular as derivadas parciais, igualar a zero e resolver o sistema. Olha aí. Já passamos uma peneira. Ó. A função ela existe em todo o R2. Infinitos pontos. Agora, se houver ponto de máximo, ou ponto de mínimo, ou ponto de cela, só pode acontecer nesses 4 pontos. Porque são esses 4 pontos que o plano tangente é horizontal. São esses 4 pontos que lá no gráfico, o plano tangente vai ser horizontal. Tá? As retas tangentes têm inclinações, né, nulas. Então, já temos os pontos críticos. Agora a gente vai classificá-los seguindo o teste da derivada segunda. Tá? Então, antes da gente começar o teste da derivada segunda, alguma pergunta nessa parte? Derivar, igualar a zero, resolver o sistema. Não, até aqui tá legal. Beleza. Os demais? Mesma coisa? Posso continuar? Não pode, mas... Então vamos lá, hein? Teste da derivada segunda. Eu preciso analisar o sinal da derivada de segunda ordem. Porém, uma função com duas variáveis, eu posso derivar com relação a x e depois com relação a x. Posso derivar com relação a x e depois com relação a y. Posso derivar com relação a y, depois com relação a x, ou y. Uma função com duas variáveis possui duas derivadas de primeira ordem e, por sua vez, 4 derivadas de segunda ordem. Então, eu tenho 4 expressões de derivadas de segunda ordem. Tá? Então, eu gosto de escrever assim, como se fosse uma matriz, e escrever mesmo, botar o determinante, porque me ajuda a lembrar dessa expressão aqui. Ó. Se você calcular o determinante dessas derivadas, desses termos aqui, né, que são as derivadas de segunda ordem, você vai ter uma expressão como essa. Ó, derivada xx vezes derivada yy menos derivada xy vezes derivada de yx, que na maioria dos casos são iguais, tá? Então eu posso colocar aqui ao quadrado. Tá? Para ter garantia que são expressões iguais, é só você ver a continuidade. Tá? Existe um teorema que garante isso. Se essa função e essa são iguais, a função se a minha função original for uma função contínua, e essa função aqui, a derivada de primeira ordem também forem funções contínuas, e as derivadas de segunda ordem também forem funções contínuas, então não importa a ordem que você deriva, as expressões são iguais. Tá? Então, você calcula uma, calculei essa aqui. Observa que é uma função contínua. Beleza, eu já sei que a outra vai dar a mesma expressão. Tá bom? Então, aqui é a função D, de determinante. Tem autor que chama de hesiana, tá? Mas é uma expressão que resume as 4 derivadas. Tá? Isso aqui é uma expressão matemática que sintetiza as 4 derivadas em uma única expressão. Ok? Então, para cada ponto crítico, eu preciso analisar o sinal dessa função D. Tá? E o teste de derivada segunda, para quem não viu, é o seguinte. O D,
para cada ponto crítico pode ser positivo ou pode ser negativo. Se for negativo, eu já sei que o meu ponto é um ponto de cela. Se for positivo, eu analiso o sinal da derivada segunda xx, que pode ser positivo ou negativo. Lembra? Derivada segunda positiva, a concavidade é para cima. Então você tem uma superfície côncava para cima. Você tem um vale. Então o ponto crítico é mínimo. Se a derivada segunda é negativa, a concavidade é para baixo. Tá? Se a concavidade é para baixo, numa superfície, você tem um morro, um morrinho. Então, ponto crítico num território que a concavidade é para baixo, ele é máximo. Tudo aqui local, tá? Mínimo local, máximo local. E ponto de cela. Então, esse aqui é o teste da derivada segunda. Então, eu preciso calcular as derivadas segundas, calcular essa função d, né, que eu posso até escrever assim na matriz mesmo, que fica prático, e só para ver o sinal, se ela é positiva ou se ela é negativa. No nosso exemplo, quanto que é a derivada de x, a derivada de segunda ordem xx? Eu vou pegar lá a função que eu derivei já, com relação a x, vou derivar com relação a x de novo. Ó, vou pegar essa aqui, ó. Quanto que é essa derivada? A derivada dessa expressão aqui, né? Da equação não, só da expressão. Aqui eu tenho a derivada de primeira ordem com relação a x. Derivo com relação a x de novo. Vou anotar aqui, ó. Dá 6y menos 12. Ótimo. Vou escrever aqui. 6y. Tá certo, gente? Peguei a função que eu já tinha derivado com relação a x e derivei de novo. Tá? Olha ela aqui, ó. E se eu pegar essa expressão e derivar com relação a y? Aqui zero. A minha atenção está na primeira parcela. Vai dar 6x. Posso garantir que aqui também vai ser 6x? Posso ou não posso? Vou aplicar aqui aquele teorema que eu comentei agora há pouco. Calculei essa. Achei uma função contínua? 6x é uma função contínua. Então, a derivada dessa aqui, né, não importa a ordem que você deriva, x primeiro, depois y ou yx. As expressões serão iguais. Tá? Se você quiser derivar, só vim aqui derivar. Ó. A derivada da função com relação a y. A derivada com relação a... Se você derivar essa com relação a x, é derivar isso aqui com relação a x. Aqui zero, vai derivar só aqui. É 6x. Show. E a derivada disso aqui com relação a y? 6y, aqui zero, menos 12. 6y menos 12. Então aqui eu já tenho as 4 derivadas parciais. Aqui deu expressões iguais, mas foi uma coincidência, tá? Você pode calcular a função d ou pode deixar assim. Tanto faz. Por exemplo, ó, o primeiro ponto crítico, lembra? O ponto 0, 0. Se eu deixar assim na matriz, ó. Quando o x é 0 e o y é 0. Aqui 0 e aqui 0. Então eu tenho 0, 0. Aqui zerou, é menos 12. Aqui 0, aqui 0. Aqui é menos 12. Não precisa nem calcular. O sinal. Só quero saber do sinal. Diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. O sinal positivo ou negativo?
Positivo. Se é positivo, olha aqui o teste. Se é positivo, você analisa a derivada segunda xx, que está indicada aqui, ó. Ela é o primeiro valor aqui da matriz. Ela é negativa. Aqui é negativo. Se é negativo, a concavidade é para baixo. Você está aqui. Então você vai ter um morrinho. Então o ponto 00 é o quê? É ponto de máximo. Ponto de máximo. Então ponto Máximo 00. local, né? Exatamente. É máximo local. Essa é a análise, tá? Eu posso fazer isso na tabela, lá no vídeo da gravação eu resumi isso na tabela. Mas posso também deixar assim, né, por cálculo. Outro ponto crítico, 0,4. Quando o x é 0 e o y é 4. Olha aqui. O y é 4, aqui é 24 menos 12. Vou ficar com 12 positivo. Aqui é 0, aqui é 0, aqui é 12. Continua dando positivo. Só que agora a derivada aqui é positiva. Então, D positivo, analisa o sinal desse aqui. Concavidade, derivada segunda positiva, a concavidade é para cima. Então, você tem esse comportamento no ponto 04. O ponto 04 é um ponto crítico, e na vizinhança desse ponto, a concavidade é para cima. Ou seja, esse ponto, no caso, o ponto 04, é o fundo de um vale. Um ponto mínimo local. Tá? Ponto 22. Queria fazer nessa tela aqui, não vai dar não. Deixa eu copiar isso aqui lá para outra tela. Ponto 22. Desculpa, gente, só um minutinho. Ponto 22 é o sinal de D, né? Vai ser positivo ou negativo. Isso aqui, se o y é 2, vai ficar 12 menos 12. Aqui vai ser 0. Aqui vai ser 12, aqui vai ser 12, aqui vai ser 0. O sinal vai ser positivo ou negativo? Aí é negativo. Negativo. Então, se o D é negativo, não precisa analisar nada, tá? Já vai direto para a conclusão. Então, eu sei que é um ponto de célula. E o último ponto crítico para a gente analisar é o ponto menos 2, 2. X vale menos 2. Então aqui é menos 12, aqui é menos 12. E aqui, y é 2, continua zerando aqui e aqui. Continua dando negativo. Também ponto de célula. Então, D negativo está associado aos pontos de célula. O que é isso? São aqueles pontos que, apesar do plano tangente ser horizontal, na vizinhança daquele ponto, a concavidade ela é ora para cima, ora para baixo. Tá? O D negativo tem essa interpretação. Na vizinhança do ponto, a concavidade é ao mesmo tempo para cima e para baixo. Quando o D é positivo, não. Na vizinhança do ponto, a concavidade é só para um lado ou só para o outro. Tá? Então aqui, ó. Aqui, concavidade para cima, concavidade para cima. Não importa a trajetória que eu faça, a concavidade é sempre para cima. Aqui a concavidade é sempre para baixo. Não importa a trajetória que eu faço. Então, esses dois casos estão associados a D positivo. Aqui não. Assim a concavidade é para cima.
Entrando na tela, a concavidade é para baixo. Esse comportamento está associado ao D negativo. Tá bom? Então, concluímos o exercício. O exercício 9 é uma função que tem duas variáveis. O gráfico, né, é uma superfície no R3 que tem 4 pontos críticos. E esses quatro pontos críticos podem ser, e fizemos isso, né, classificados. Nós temos um máximo local, um mínimo local e 2 deles são pontos de célula. Vejam isso, se está claro. Tem alguma dúvida? Acho que por mim ficou muito bom, muito legal. Os demais? O exercício aqui, gente, também pede para fazer no aplicativo, né, no programa. Para tentar visualizar, é claro que eu não vou pedir isso para vocês fazerem isso à mão, né, fazer um gráfico para poder... Não tem isso. Mas aqui é só para você explorar, né? Pega lá, vamos pegar o GeoGebra, por exemplo, deixa eu abrir aqui. Vamos pegar o GeoGebra 3D, vamos esboçar o gráfico dessa função no GeoGebra 3D e verificar que esse comportamento, né? Tentar achar esses pontos aqui. Lá. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela geral com vocês. Vou compartilhar logo a tela inteira, não precisa ficar fechando toda hora. Ok? Vai ter que lembrar da função, né? Alguém fala para mim? Vou escrever aqui. Por favor. XY igual alguém tem a função aí? Tá abrindo o seu? Estou pegando lá. Y3 mais... Deixa eu aumentar aqui, tá ruim de ler. Pronto. Y3 mais 3x2y menos 6x2... É 3x ao quadrado, né? É. 3x ao quadrado e y. Menos 6x ao quadrado menos 6y ao quadrado mais 2. Vamos ver se meu computador não surtar. Mais 2? Mais 2. Mais 2. Acho que precisamos mexer aqui, né, no ponto de vista. E precisamos mexer também na escala. Mas aqui, ó, vou tentar rodar aqui, ver se ele vai deixar, ó. Não, eu estou vendo dentro desse trecho que está aqui nesse retângulo aqui, que é o domínio que está em cinza, a gente consegue ver aqui a superfície, 4 pedaços dessa superfície, que essa superfície ela deve ir, né, até um extremo e voltar. Mas aqui a gente já consegue ver um ponto, ó. Consegue visualizar um ponto aqui que tem um vértice? Sim, eu analisando o gráfico, é um ponto de máximo. E não é um máximo absoluto. Isso, é um máximo local. É um máximo local. Não, eu passo, ele ocorre na direção do ponto 00. Isso, 00. Tá? Aqui ele tem a imagem dele, né, é 2. O Z aqui é 2, mas o XY associado a esse ponto aqui é o par 00. Aqui é o ponto, esse ponto aqui é o ponto 002. Tá?
Vou tentar aqui me afastar o ponto de visão. Bem que a escala aqui do X... Apesar da escala já estar aqui... Eu tô tentando aqui me afastar. Sumiu tudo agora. Olha, consegui ver alguma coisa lá embaixo já, tá vendo? Ela vai lá embaixo e volta. Vocês conseguem visualizar daí. Ou seja, eu tenho dois pontos lá embaixo. Bem embaixo dá para ver a curva de inflexão dele. Consegue visualizar tipo a sela, né, de cavalo aqui? Uhum. Olha lá, tem uma ponta de sela aqui. Isso. E tem outro do outro lado. Então, os dois pontos de sela ali. Isso. Tá? E aqui tem uma volta. Agora eu não sei, a vista aqui está complicada, né? Para ver o mínimo. Uhum. A direção agora mudou tudo. Eu não sei se a gente consegue alcançar aqui o ponto de mínimo. Eu consigo visualizar né, eu acho que é esse aqui, ó. Tá vendo? Tá parecendo ser Da mesma forma que tem um morrinho aqui que a gente conseguiu visualizar, uma escala maior, existe um vale aqui, ó. Né? Essa superfície tem esse comportamento. Então tem um ponto de mínimo local, ponto de máximo local e os dois pontos de sela. Correto. Tá bom? Essa é a proposta do Stuart. Né? A gente fazer algebricamente, se for possível, jogar aqui no aplicativo e explorar isso. Tá? Uhum. Ok. É show. Tá? Eu posso propor também uma atividade dessa para vocês depois. Né? Pode ser uma questão da prova, inclusive. Faz aí algebricamente, mostra para mim com a sua letra lá, né? Que você fez a conta, mas faz também no GeoGebra, tira um print, coloca lá na prova para a gente ver. Tá? Então quem não fez ainda, né? Né, reserva um tempinho para explorar isso, que eu acho que é bacana, vale a pena. Show? Legal. Legal, vou voltar lá para outra tela. Então, fechamos aí o exercício 9, né, de máximos e mínimos. Valeu, mestre. Show de bola. Podemos fazer outro dessa lista, ou quem chegou depois do início, né, se tiver algum exercício aí que vocês têm como sugestão para a gente resolver junto para tirar dúvida, é só falar. Vamos fazer o que, gente? Ô, mestre, eu tô falando de microfone fechado, desculpa. Tá. Esse negócio de ficar assim, tem hora que eu esqueço, aí todo confuso aqui. Bom, eu tirei a minha dúvida no exercício 9. Alguém tem outra dúvida aí? Que aí senão eu vou passar as minhas. Aí todo mundo vai ter que se guiar pelo que eu estou pensando e de repente é diferente. Bom, então eu vou continuar, tá? Com a permissão da turma. Beleza, fica à vontade aí, Fernando. Pode falar.
Então, mestre, eu queria ver o número 13, porque sempre que entra exponencial eu fico confuso, e o número 15, pelo mesmo motivo. Tá. Bom, vamos ao 13. Então, 13 é uma função com duas variáveis que tem, né, que tem uma posição aqui de função exponencial e trigonométrica. Uhum. Aqui, ó. Beleza. Mas vamos lá, vamos fazer análise de como deve ser. Essa é uma função com duas variáveis. Tem restrições? Tem restrições? Aí pega, aí eu já começo a não enxergar ainda. Qual é o domínio? Oi? Alguém falou alguma coisa? Não tem restrições. Não, o domínio é reais. Todo R? R2. Todo R2. Né? R2. Isso aí. 2. Ou seja, não há restrições para X. O expoente aqui pode ser qualquer valor, tá? Não há restrições para Y. Existe cosseno de qualquer argumento, qualquer ângulo. Então, essa função existe para qualquer par xy. Gráfico. Será que essa função aqui tem, em algum momento, o gráfico dela é uma superfície? Será que em algum momento tem um ponto lá de máximo local? Topo de um morrinho? Será que tem um mínimo local? Será que tem um valezinho lá? Ou tem um fundo do vale? Ou será que tem ponto de sela? Ou não? Então, a primeira parte do exercício é encontrar os pontos críticos. O que são pontos críticos? São pontos onde não há derivada ou pontos onde a derivada é nula. No caso aqui, encontrar pontos críticos é encontrar pontos onde o vetor gradiente é nulo. Geometricamente falando, são pontos onde as retas tangentes têm inclinação zero, né? Ou seja, o plano tangente nesse ponto ele é horizontal. Ele também tem inclinação zero. Em outras palavras, você precisa derivar e igualar a zero. Precisa resolver esse sistema aqui. Professor, eu não vou mexer com vocês nisso aqui, tá? Porque dá... Mas a ideia é equivalente, né? Similar. Se a minha função tivesse 3 variáveis, claro que eu não tenho também a interpretação geométrica. Não posso falar reta tangente, plano tangente, mas o raciocínio é o mesmo. Eu vou derivar e igualar a zero. Só que ao invés de ter duas equações, um sistema com 2 equações e 2 incógnitas, eu vou ter um sistema com 3 equações e 3 incógnitas. Se a minha função tiver 10 variáveis, eu vou ter um sistema com 10 equações e 10 incógnitas. Claro que eu posso usar, né, outros cálculo numérico para resolver, outras técnicas, mas essa é a estrutura. A estrutura é a mesma, só o grau de dificuldade que vai aumentando. Tá? Vamos lá. Derivada com relação a x. Me ajudem aí. Vou derivar isso aqui com relação a x. A parte que tem y eu trato como constante. É só repetir. E vou derivar a função e. Derivada de e elevado a x é e elevado a x, não é mesmo? Igual a zero. Derivada com relação a y igual a zero. Vou derivar isso aqui com relação a y. Agora, a parte que envolve x eu trato como constante, multiplico. Derivada de cosseno é menos seno. Então aqui fica negativo seno de y igual a zero. Ok? Derivei e igualei a zero. Pronto. Agora eu calculo, resolvo o sistema. Mas é um sistema não linear. Então é método da substituição. Vou escolher uma equação e passar para outra. Tá? Aqui. Eu tenho um produto que é igual a zero. Ou seja,
elevado a x vezes cosseno de y é igual a zero. Então, elevado a x é zero, ou cosseno de y tem que ser zero. Cada uma delas aqui eu vou verificar se tem solução ou não. Essa aqui, tem solução? Existe algum expoente que eu coloco aqui que essa conta dá zero? Que essa potência dá zero? Não. Não tem. A função exponencial, a imagem dela é sempre maior do que zero. Muito bem. Não tem. Então, essa equação aqui não implica em nenhuma solução. Tá, esse caminho. E cosseno? Uma equação trigonométrica. Como é que eu resolvo equação trigonométrica, gente? Como é que você resolve a equação trigonométrica? 180. É uma solução. Exato. Esse aqui é qual é o ângulo cujo cosseno é zero. A pergunta é essa. 180? Não, 180 não vai dar zero, não. Eu gosto de resolver equações trigonométricas só olhando o círculo trigonométrico. Tá? Eu faço o círculo trigonométrico. Aqui tem os arcos notáveis, né? Eu vou marcar aqui quais são os arcos notáveis cujo cosseno é zero. Eu sei que os arcos cuja projeção no eixo x é zero serão 90 e 270. Ou, né, π sobre 2 ou 3π sobre 2. E todos os seus congruentes. Ok? Então aqui eu não tenho, na verdade, uma solução, nem duas. Nós temos quantas soluções? Y igual a... Posso escrever assim, ó, π sobre 2 mais kπ, com k inteiro, tá? Então, para cada valor de k aqui, eu tenho uma solução diferente. Então, eu tenho Número de voltas, né? infinitas... Oi? Seria o número de voltas. Número de voltas, Tá? Então, por esse caminho aqui, né, não tem nenhuma solução. Então, aqui, agora é só pegar esse resultado e substituir na segunda equação, tá? Ok? Aí temos ali, ó, menos e elevado a x vezes seno de π sobre 2 mais kπ igual a zero. Isso aqui vai ser zero quando isso for zero, mas é nunca, ou quando isso for zero. Mas isso aqui vai ser zero sempre, não vai? É ou não é? Necessariamente, porque elevado a x não tem como dar zero. Ah, não, é verdade. Não. Isso aqui, então, deixa eu botar para cá que ficou... Eu não quero trocar de tela. Vou voltar para cá de novo, vou jogar para a segunda. Então, o menos e elevado a x vezes seno de y é igual a zero. Então, eu tenho menos e elevado a x vezes seno do y que nós encontramos lá. π sobre 2 mais kπ igual a zero. Isso aqui vai ser duas possibilidades. Beleza, esse aqui não pode ser. Elevado a x ser zero ou seno de π sobre 2 mais kπ ser igual a zero. Tem uma coisa estranha aqui. Aqui não tem solução nenhuma, esse caminho. E aqui? Seno de π sobre 2. Vamos esquecer essa parte aqui, ó. Seno de π sobre 2. Não é zero, é? Não. Não. Não é zero. Se você somar π
Isso aqui for igual a 1. Você cai aqui, dá menos 1. Uma expressão como essa, não é isso? Uma expressão como essa aqui vai dar, ou ora vai dar 1, né? Posso botar assim, vai dar mais ou menos 1. Né? Vai ser, né? Ou vai ser 1 exatamente, ou vai ser menos 1 exatamente. Depende do valor de K ali. Né? Se o valor de K for ímpar, vai ser menos 1. Se o valor de K for par, vai ser 1. Mas a questão é, isso pode ser 0? Não, né? Então não tem solução. Tá? A exigência que a gente tem aqui para igual a zero não é aceita, né, nada pela segunda. Só dá 0 se for Mestre? Professor, esse argumento aqui ou esse aqui. Ele não tem como é que falar. É que Já vem a cor, né? o último minuto, Oi? os 2 últimos minutos ficaram Tava robotizado. Aí ficou picotando, não deu para entender. Deve ser internet aqui de casa. Deixa eu tirar aqui. Ou é o meu fone que tá uma benção, ou a internet. Tá, benção. Tá ouvindo agora? Show. Tá ouvindo minha voz? Agora como é que tá? Tá? Beleza. Então é assim. Eu falei o seguinte, que olhando só para a primeira equação, para ser 0, isso aqui é nunca, só vai ser 0 se o cosseno for 0. E olhando então, essa expressão aqui só vai ser 0 se o seno for 0. Então existe algum argumento, é isso que eu falei, o cosseno vai ser 0 se o ângulo for 90 ou 270. O seno vai ser 0 se o ângulo for, se o y for 0 ou 180 graus. Sabe, aqui, para essa equação ser 0, não bate aqui. Entendem? É isso. Esse sistema É um conflito, tem solução, né? Ou não tem solução? É um conflito. O que é a solução da primeira equação não é, nem é aceito como solução da segunda equação. Eu não tenho assim. O x pode ser qualquer valor. Aliás, o x, né, qualquer valor que você colocar aqui, o x nunca vai ser 0. Agora o y, se o y for esses valores aqui, vai zerar essa, mas não vai zerar esse. Se você pegar o y igual a π, né? É a mesma coisa, π mais kπ, vai zerar aqui, mas não vai zerar aqui. Então, nós estamos lidando com um caso onde temos um sistema que não é linear e esse sistema não tem solução. Ok? O que não tem solução, solucionado. Acabou. Exatamente. Então, se não tem solução, tem ponto crítico? Não. Se não tem ponto crítico, não tem candidato a máximo local, nem mínimo local, nem ponto de centro. Tá? Não sei se a gente errou aqui alguma conta, né? Eu não estou vendo, mas assim, no princípio não. Ou seja, não tem ponto crítico, ou seja, não tem nenhum ponto, pensando graficamente, né? A gente pode até jogar lá no GeoGebra 3D e tentar ver se acontece isso. Mas assim, eu não sei o gráfico. Esse gráfico aqui é uma função que em nenhum momento ela vai ter um plano tangente horizontal. Tá? Não tem ponto onde a vizinhança daquele ponto né, é côncava para baixo ou para cima ou torce. Então não tem esse comportamento. Tá? Vamos
GeoGebra? É E elevado a x cosseno y. Agora eu fiquei curioso. Eu também. Eu também. Vamos ver que função é essa. Deixa eu compartilhar com vocês aqui de novo. Então tá aqui. E aqui eu vejo no ponto de vista f de x, y é igual a elevado a x vezes cosseno de y. Vamos ver se meu computador vai. Na fé. Vai indo. Dá um tempinho para ele. Foi não? Ah, isso aqui é só a função E. Só a função E ele aceitou na boa. Ó, Caralho. consegue entender isso aqui? Isso aqui é um pedaço, né? Mas eu acredito que esse comportamento se repete em todo o R2. É uma mistura. Ela, se você olhar de uma perspectiva assim, ela tem um comportamento exponencial, alguns traços, né, de exponencial, e, tá? Mas só que essa ondulação vai para o infinito. Né? Então, realmente, olha só, por esse trecho aqui, ó, ela tem uma parte aqui, ela é uma superfície contínua, mas eu tenho trechos que ela cresce para o mais infinito, e tem o trecho da superfície que ela, né, é um vale, desce aqui direto, né, para o menos infinito. Tá? Então, por esse trecho aqui, realmente, eu não tenho ponto de sela, não tem ponto de máximo local, nem mínimo local. Tá? Não existe nenhum ponto aqui que o plano tangente é horizontal. O que vocês acham? Não tá determinado. Realmente não dá para ver o ponto de céu, porque não tem como. Vou tentar me afastar aqui. Eu vou tentar afastar aqui, né, para ver, né, confirmar isso. Mas acho que é isso mesmo. Esse trecho que a gente vê aqui, essas três colunas aqui, na verdade elas são infinitas, já vão para o infinito, positivo. E essas três partes que a gente vê, né, tipo um escorregador, isso vai para o menos infinito. Não vai ter um momento ali que ela vai parar e vai voltar. Senão a gente seria um ponto de mínimo local. Tá? Então vai até mais infinito e vai até menos infinito. Já travou tudo aqui, gente. Vou tentar fechar. Beleza? Então tá aí essa foi a 13, né? Essa foi a 13. Tinha da outra. A outra que eu pedi foi a 15. O exponencial também. É.
Isso. Então, a 15 está aqui, ó. Função do exercício 15. Função com duas variáveis, domínio é todo R2 ou há restrições? Olhem aí com calma e falem comigo. Aqui não tem restrição nenhuma. Expoente. Pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser zero. Não pode ser zero. O expoente não pode ser zero? Mas pode sim. Não tem restrição, não. Tem não. A função exponencial, a base não pode ser zero. Mas a base aqui é o número de, né? É Euler. Se for zero, o E vira 1 e fica Vira 1. tudo ok. Sem problema. Se for um número negativo, é só o inverso multiplicativo. Tá valendo. Né? Se for positivo, tá valendo também. Então, essa expressão aqui pode ser qualquer valor. Então, x y também pode ser qualquer valor. Não há restrições. Então, domina todo o R2. Então, se eu pegar isso aqui, não sei se vai dar tempo, e jogar lá no GeoGebra 3D, vai dar também uma superfície infinita. Ela existe em todo o R2. Agora, será que em alguma parte eu tenho um morrinho, eu tenho um vale, eu tenho um comportamento de célula? Posso fazer isso no aplicativo, investigar, ou já posso fazer aqui algebricamente. Vamos lá. Primeira parte, encontrar os pontos críticos. É derivar e igualar a zero. Então, eu vou calcular a derivada com relação expressão que envolve x e y, diferente da 13. Os fatores eram só em x, o outro era só em y. Então eu pude tratar um como constante. Né? Agora não, agora a gente vai ter que usar a derivada do produto. Não é isso? Regrinha. Estão me ouvindo, gente? É isso. Travar de novo o som, vocês escrevam aí no chat aí que eu tô de olho. Eita.
Ele travou? Caiu? Caiu, mas legal porque ele levanta. Pronto, voltei. Fala, pessoal, estão me ouvindo? Show de bola. Então vamos dar continuidade aqui. Vamos sim. Então eu estava derivando aqui o produto, né? Derivada da primeira com relação a x vezes a segunda sem derivar. Mais a primeira sem derivar, a derivada da segunda. A derivada da função exponencial é ela mesma. Só que tem regra da cadeia. Vezes a derivada da função que está dentro com relação a x. A derivada daqui é zero. E a derivada dessa parcela é menos 2x. Então aqui eu tenho um menos 2x. Ficou emboladinho, mas é isso aí, ó. Derivada do produto. Tá? Você pode colocar... Sempre melhorar isso aqui, né? Eu posso colocar o e em evidência, que é um termo em comum, que está aqui em todas as parcelas, função exponencial, e simplificar o restante. Na primeira parcela aqui fica 2x. Na segunda parcela, fazendo a distributiva, tá? Ficamos com menos 2x ao cubo e menos 2xy ao quadrado. Conferem comigo. Então essa é a função derivada parcial com relação a x. Ok? Ok. Agora eu vou derivar com relação a y. Derivada da primeira função com relação a y. Algo similar. 2y vezes a segunda sem derivar, mais a primeira sem derivar, vezes a derivada da segunda com relação a y. Que é ela mesma, só que agora você vai, regra da cadeia, multiplicar a derivada da função que está dentro. Só que agora a derivada com relação a y. A derivada dessa parcela zero, eu me preocupo só com a derivada de y ao quadrado, que é 2y. Tá bom? Mesma coisa, posso colocar o termo e em evidência. Na primeira parcela fica 2y. E aqui, fazendo a distributiva, ficamos com mais 2x ao quadrado y mais 2y ao cubo. Então tá aí. E agora eu vou igualar a zero e igualar a zero. Nós temos esse sistema aqui para resolver. Ok? Ok. Sistema não linear. Correto. Mas a gente pode simplificá-lo. Por exemplo, percebe que aqui o produto, esse produto é zero quando esse termo é zero ou esse termo é zero. Mas esse termo aqui nunca é zero. Já vimos isso agora há pouco. Então isso aqui eu posso cortar, tá? Posso simplificar, vamos dizer assim, né? Simplificar essa equação por essa expressão. Então o que fica é só o que vale... Isso aqui vai ser zero quando isso for zero, porque isso aqui eu sei que nunca vai ser zero. Então o que conta mesmo, se tiver solução, a solução vem daqui. Tá? Ainda posso simplificar por 2. Então eu vou simplificar essa equação aqui, ó, por 2 e y ao quadrado menos x ao quadrado. O que resta? X
menos x ao cubo menos xy ao quadrado igual a zero. Olha lá. Enxugou a beça, hein? Mas eu poderia igualar elas também, né? Igualar as duas? Poderia. Só que você igualar essa com essa? É. Poderia, só que você pode, né? Assim, pode ser que dê certo. Mas no geral, você vai ter uma equação com x e y. Né? Em algum momento você vai ter que explicitar y em função de x ou vice-versa para poder depois voltar e substituir em uma delas o que você quer. Não tem como a gente fugir, né, da substituição. A não ser que um caso particular aqui que realmente uma delas se cancele, né, por uma coincidência. Aí tudo bem. E simplificando a segunda equação por 2, simplificar por 2 e também por e. Porque eu sei que essa expressão aqui nunca é zero, então eu posso dividir por ela tranquilamente. A gente fica com y mais 2, simplificamos, x ao quadrado y mais y ao cubo, igual a zero. Então agora a atenção está aqui, ó, em resolver esse sistema. Então essa função aqui vai ter máximo, mínimo ponto de Cella se, né, esse sistema aqui tiver solução. Que é a solução desse sistema que vai me trazer os pontos críticos, que são os candidatos a máximo, mínimo ou ponto de Cella. Vou partir da primeira. Colocar o x em evidência. Fica com 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado igual a zero. Aqui eu tenho x igual a zero ou x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Então, na equação de uma circunferência. Bonitinho. Vê se é isso mesmo, gente. Vou dar um zoom, olhar para cá, tá? Minha atenção está toda aqui. 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Ok? Agora pegamos esses resultados e substituímos na segunda equação. Substituindo na segunda, aqui também. Se o x for igual a zero, substituindo aqui, ficamos com y mais y ao cubo igual a zero. É uma função cúbica, equação cúbica, mas é incompleta. Dá para colocar o y em evidência. Conferem aí. Isso aqui é só uma solução. É só o y igual a zero. Isso aqui nunca vai ser zero, percebe? É. Então aqui só tenho essa solução, associada ao x igual a zero. Então já temos um ponto crítico, pelo menos um. x0, y0 é um ponto crítico. Tá? Agora vamos fazer essa parte. Aqui eu posso evidenciar o x ao quadrado, ou eu posso evidenciar o y ao quadrado. Eu vou fazer o que for mais conveniente, dependendo da segunda equação. Observe que na segunda equação tem y aqui, aqui e aqui. Então, se você for escrever y em função de x, vai ter que substituir aqui, aqui e aqui. Agora, se você trazer o x em função de y, é só substituir aqui. Então, eu vou fazer isso, tá? Então, aqui eu vou pegar, essa aqui é x ao quadrado igual a 1 menos y ao quadrado. Eu vou substituir isso aqui. Então, vamos ficar com y mais x ao quadrado. É 1 menos y ao quadrado vezes y mais y ao cubo. Confere aí comigo. Pronto, temos uma equação só em y. É x ao quadrado, mestre. É Então, y menos y2 ao quadrado, né? Oi? 1 menos y2 ao quadrado. Aqui? Isso. Aqui também. Não, olha, substitui o x ao quadrado. Ah, não. Entendeu? Substitui o x ao quadrado, não x. Então o x ao quadrado é isso.
Tá ok. Aqui eu já estou olhando para cá, já é o x ao quadrado já. Tá ok, tá ok. Já foi direto nisso aqui. 2y igual a 0. Isso. Tá ok. É isso? Aqui temos y mais y menos y ao cubo mais y ao cubo igual a 0. Cortou, 2y igual a 0. O y igual a 0. Ok. Associado a esse aqui, né? A equação é essa aqui, ó. Aí essa aqui volta para lá de novo. Substituindo em x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, a gente fica com x ao quadrado igual a 1. Ou seja, x igual a 1 ou x igual a menos 1. Então tá meio emboladinho, mas a estrutura está aqui. Então, associados ao y 0, nós temos duas possibilidades. O x igual a 1 e o x igual a menos 1. Ok? Então, nós temos aqui 3 pontos críticos, 3 pontos candidato a máximo, mínimo ou ponto de célula. Tá? E agora a ideia é fazer agora o teste da derivada segunda, calcular aquela função d, que tem aquelas 4 derivadas de segunda ordem, e ver para cada ponto desse se d é positivo, se d é negativo. Se for negativo é ponto de célula, se for positivo pode ser máximo ou pode ser mínimo local. Ok? Ok. Então, geralmente, né, os alunos têm a dificuldade nessa parte aqui. Depois que você entendeu aqui essa estrutura, acabou, não tem, é repetitivo. A dificuldade está em resolver o sistema. Né, que pode ser linear, pode ser função, né, polinômio, pode ser trigonométrico, pode ser exponencial. Então, geralmente, a dificuldade está aqui, realmente, botar a mão na massa e resolver o sistema que surgir. Tá bom? Posso deixar aqui o teste da derivada segunda, para vocês terminarem? Pode. Tá? Então, calcular semelhante ao que a gente fez agora há pouco. Só que, né, para analisar para esses 3 pontos aqui. Valeu? Valeu, sim. Tá Excelente, ótimo. Então, maravilha. Então, obrigado, gente, pela participação aí. Tá? Valeu. Boa semana de estudos. Qualquer coisa, só mandar mensagem. Valeu, Show. então. Muito obrigado. Tá bom? Fico com Deus. Valeu. Fico com Deus também. Boa semana. Boa noite. Tchau. Boa noite, professor. Boa noite. Valeu. Valeu. Boa noite.